Começamos a gravação e vamos começar um novo assunto agora. O assunto que a gente vai tratar agora é máquinas elétricas. Máquinas elétricas é dividido em duas partes. Transformadores, que é uma máquina elétrica estática, e motores, que são máquinas elétricas rotativas. Então, o transformador, ele é uma máquina elétrica muito utilizada no sistema elétrico da gente. A gente conhece transformador. Todo mundo aqui, se andar na rua, sabe o que é um transformador próximo de um poste. E esse aparelho foi o que foi necessário para que as redes de distribuição conseguissem atingir locais cada vez mais longe, né? E aí, Gustavo? Tem alguma tendência aí? Você disse? Não está vendo, não, né? É a apresentação. Agora, infelizmente. Deixa eu ver se... Então, ele é um dispositivo capaz de transferir energia, né? De um circuito a outro. Vem o circuito, entra no transformador e sai do outro lado. O que acontece? Ele modifica tensão e corrente, né? Chega um nível de tensão ou um nível de corrente e do outro lado sai outro nível de tensão ou de corrente, de acordo com o que ele é projetado. O nosso principal transformador, que é o transformador de distribuição, ele vem no nível de tensão de 13,8 e ele baixa o nível de tensão para 380, que é a nossa tensão de trabalho, né? 380 em 3 fases e em cada fase 220. Então, oi? Como é? É capaz, porque na verdade, eles são núcleos isolados. Ele tem 3 núcleos e esses núcleos têm uma relação de transformação. E através de um fluxo magnético que vai dentro, que transforma, joga de um para o outro. Um circuito com corrente e outro com carga, outro puxando corrente. Então ele transfere de um para o outro. Ele não está conectado, não. Tem um isolamento entre eles. Então, a parte eletromagnética que induz, tem um lado que tem muita corrente, que induz no que não tem corrente nenhuma, que puxa corrente. Que é o chamado de carga. Como é? É o mais normal, mas também existe o transformador que a gente chama de elevador, que ele pega de uma tensão baixa e eleva. Onde é que a gente encontra um transformador elevador? As eólicas, ela produz energia a um nível de 34,5 kV. E as subestações da eólica, elas começam a partir de 230 kV até 500. Então, você pega aquela tensão e corrente eólica, em 34,5 kV, joga num transformador elevador, e esse transformador vai elevar para 230 ou mais, dependendo do tamanho da potência e da tensão da subestação. Então, esse tipo de transformador elevador, geralmente ele está próximo da geração. A unidade geradora, ela gera um pouco abaixo, né, dos níveis de tensão, e aí você bota um transformador que joga para o nível de tensão de rede, que ele consegue escoar essa energia. Aí essa energia vem no sistema, entra na COSERN, a COSERN baixa essa energia de 230 para 13,8, que é a tensão de distribuição, e distribui. Onde tem essas linhas de alta tensão que a gente consegue ver nas nossas ruas, né?
que termina no transformador, que pega esses 13,8, baixa para 380 em cada fase, e aí consegue distribuir para as nossas residências. E cada fase daquela vai dar 220 volts, chegando na nossa casa, na monofásica. Na trifásica, são 3 fases, 380. Então, eu descrevo assim uma parte do sistema elétrico, né? O nosso sistema elétrico é isso: geração, uma subestação de elevação de corrente, de tensão, ele eleva a tensão, distribui, baixa a tensão, e a gente consome em casa. Por que que eleva a tensão? Para que serve isso? O maior fenômeno que a gente tem de elevação de tensão é umas perdas pequenas. Se você pegar um cabo e transmitir uma tensão de 220 em 50 metros no cabo, ela vai cair 7%. Pode cair 7% lá na frente. Se você transmitir 7% de 220 é uma perda muito grande. Agora, 7% de 230 mil volts, você consegue, no final, trocar, mexer no sistema para ele não dar uma perda quase zero. E ele transmite a longa distância. E a força, a diferença de potencial e a força elétrica consegue mandar essas correntes a longa distância. Então, a perda é menor quando você tem altas tensões. Ela consegue jogar a corrente escoar num sistema elétrico por longas distâncias. E de pontos em pontos estratégicos, eles medem a tensão e olha se ela precisa ser novamente elevada. Aí tem pontos estratégicos que a gente chama pontos de regulação de tensão. Ele olha a tensão que está e olha a tensão que ele quer. Então, ele regula ela. Eleva novamente ao padrão e joga mais para frente. Então, esse equipamento é o coração de qualquer sistema elétrico. O transformador, ele bombeia, né? É o coração, porque ele bombeia a corrente mais forte, pulsando mais forte para frente. E sem ele, a gente não teria corrente alternada, né? Corrente alternada surge porque existia um transformador, e o transformador era capaz de elevar a tensão e diminuir as perdas. A partir do surgimento do transformador em um sistema de distribuição em corrente alternada, é que a energia elétrica conseguiu ser distribuída a longas distâncias. Para vocês terem uma ideia, uma cidade que nem a Sul, no início da eletricidade, ela precisaria ter umas 10 casas de força. Uma para cada bairro, porque a distribuição de corrente contínua, que era antigamente, ela não suportava passar de 1.000 metros de distância. E aí tinha quedas bruscas, altas, porque a tensão em corrente contínua, a corrente contínua naquela época era 12 volts. De um ponto para o outro, caiu 1 volt, 2 volts, já estava o equipamento do outro lado com corrente contínua, já não ligava direito. É uma perda muito grande, 12 volts. Você perdeu 2 volts, você perdeu mais de 10%. Entendeu? Então, aí mudou. Aí mudou. Aí o sistema elétrico agora é mais confiável para mandar energia, principalmente o país que nem o nosso, gera energia lá no sul e chegava energia aqui no nordeste, lá do sul. Né? Quando faltava em Paulo Afonso, tinha aqui, vinha de lá. Então, o sistema elétrico hoje, ele tem essa confiabilidade por ser corrente alternada. Mas, no Brasil, tem um sistema de transmissão em corrente contínua de alta tensão. Já tem outros estudos fazendo outros projetos para confrontar, né? E aí, quando você tem corrente contínua, o sistema muda, não tem transformador, né? Eles têm retificadores para transformar de alternada para contínua, e no outro lado, inversores para transformar de corrente contínua para alternada. E aí, a gente tem nosso resumo aqui, né, no quadro aqui, que os transformadores têm isso tudo de qualidade, né?
É um dispositivo capaz de transferir energia, torna-o viável a transmissão de energia a grandes distâncias, tem uma elevada eficiência, né? Uma alta robustez, uma ampla faixa de potências. Você encontra transformador desde 45 kVA, né, kVA, até 5 mega, 10 mega de potência, 10 MVA, que é um transformador gigantesco. E aí vocês veem que a aplicabilidade e o quão ele é importante para o sistema elétrico, né? E aí a gente tem alguns tipos, né? Transformador, ele tem várias aplicações. Existe esse tipo de transformador aí, que é um transformador de potencial. O pessoal encontra ele geralmente em subestação. O que ele faz? Ele fica conectado à linha, medindo o potencial elétrico, e ele transforma aquele potencial para um potencial mais baixo, onde o medidor consegue ler. Então, a partir do momento que o medidor consegue ler, ele baixou aquilo ali de 230 mil volts para uma faixa de 0 a 100. E aí ele mede, deu 75. Aí ele faz a relação e sabe exatamente quanto tinha lá na linha de transmissão, para você saber, medir, para você medir o nível de tensão que está na linha de transmissão. Porque não tem aparelho que mede energia diretamente 230 mil volts. Vou pegar um aparelho e vou colocar ali em cima e já vejo. Não faz. É através de um medidor de potencial que ele faz uma relação de transformação, baixando o nível de tensão para que você calcule exatamente qual é o nível de tensão de referência lá. É muito importante esses aparelhos aí, porque dá confiança do operador trabalhar, né? Porque você não está em contato com 230 mil volts, você está ali em contato com 100 volts, que foi reduzido aí ao aparelho. Isso. Não tem como. E aí a gente vem e encontra também um transformador de corrente, praticamente com a mesma aplicabilidade do transformador de potencial. O transformador de corrente também pega uma referência de uma corrente que está passando em altos valores e ele reduz para uma faixa de 0 a 5 amperes. Então, o que estiver dando no transformador de corrente, entre 0 e 5 amperes, tem uma tabela de referência que você multiplica aquele valor e sabe exatamente qual é a corrente que está passando lá no sistema elétrico, né? E aí você vê como é interessante isso. Se a gente fosse construir aparelhos de medição, que fosse medir diretamente isso aí, o tamanho do negócio era quase o tamanho do transformador do grande, né? Para aguentar, suportar aqueles níveis de tensão e corrente. Então, para isso, os engenheiros, o pessoal que vem organizando essa parte de sistemas elétricos desde o início, foi encontrando essas situações e organizando o sistema elétrico, diminuindo a robustez dos aparelhos através de transformador de corrente e transformador de potencial. E aqui é um transformador de potência, né, de alta potência. Ele tem como principal função, né, a transferência de potência por indução eletromagnética. É o que eu falo, né? Lá dentro do transformador tem um núcleo de ferro e tem umas bobinas de cobre. Tem uma bobina de cobre que ela é eletrificada e tem outra que não é eletrificada. E através desse processo passa a energia de uma para outra. E tem um número de espiras relacionadas. Uma com mais espira, outra com menos. Ou seja, dependendo do. Rapaz, tá muito parecida, não é? Tá. Só faltava uma foto de que Zulu perto dela, né? Para dizer que era de lá. Desse tipo aí, né? Pois é, a nossa subestação aqui de Atu,
Ela é uma gigante mesmo. Ela tem várias etapas ainda a crescer. Segundo informações, ela vai dobrar ou triplicar. Por quê? Ela foi planejada para uma coisa, parou no tempo, e quando vieram olhar, ela já está pequena, porque a produção, a capacidade de produção dos parques eólicos, de tudo que o Rio Grande do Norte tem, é conectado nela. Vem para ela e dela sai, para o Brasil. Então, ela é é, ela é uma seccionadora do Sistema Integrado Nacional, do SIM. Então, como ela tem esse nível aí, e ela foi feita lá para 2012, sei lá, 2014, que o negócio parou, demorou, e agora ela está sendo concluída, é tanto que a CIMI, né, uma empresa que trabalha com energia, fez as linhas de transmissão, teve que fazer seu próprio parque, sua própria subestação, para adiantar, senão ela não conseguiria concluir a linha de transmissão. Ela acabou fazendo uma etapa avançada, onde fez uma pequena subestação seccionadora e mandou a energia que vinha no sistema dela, né? Na transmissão dela. E aí, pronto. Só por aí você já vê que já cresceu a subestação da Sul 3, né? A Sul 3 já é maior do que o projeto inicial pela parte da CIMI. Que eu sei que a CIMI quer fazer mais outra etapa, a CIMI própria já faz outra etapa dela mesmo, sem ser a Sul 3, ela vai se englobar a Sul 3, mas ela não é a Sul 3, essa outra etapa é outra coisa fora. Aquele projeto que a gente passa na BR e vê ali é a Sul 3 mesmo. A CIMI, eu acho que é por trás dali, né? É um pouco atrás ali, mas bem encostado, uma subestação já para que a energia, eu creio que vem lá vamos dizer, lá de João Câmara, a energia vem de João Câmara, passa pela CIM e vai para Milagre, chegando a outra linha. Vai ser tanta linha de transmissão que ali a gente vai andar 1 quilômetro e você vai ver um emaranhado de linha. A gente está vendo pouca linha de transmissão ali, cruzando aquela pista, mas vai chegar tanta linha ali que vai ser praticamente 1 quilômetro de passada ali, de uma querendo chegar, a outra está por cima, por baixo. Porque, assim, o processo é de crescimento. E ainda não estamos com a nossa capacidade nem na metade instalada, né? Vamos instalar ainda acho que mais do que 4 vezes de potência. O Rio Grande do Norte tem crescimento ainda de mais de 4 horas, mas acho que uns 5 ou 6 vezes o que é a potência de hoje, que a gente já é referência em eólica e está crescendo a questão solar, né? Solar já tem Serra do Mel com um grande parque em construção, vai entrar em construção, um parque já montado, grande também. A Sul vai ter mais umas 3 etapas da ENGIE, que está para fazer. E a eólica, né? A eólica está avançando já, saindo do mar e chegando na cidade. E a Sul tem potencial eólico. Não precisa estar na beira do mar, mas a Sul tem potencial. E é isso. A transformação energética desse estado, ela dependia da subestação que ficou parada no tempo, mas agora está a todo vapor. E aí vai gerar um grande parque de emprego, né? Principalmente para a nossa área. Para quem conhece de eletrotécnica, pode ter certeza que vai aparecer aqui e acolá uma vaga. Cabe a todos aqui estarem preparados. O preparo é isso. É sofrer aqui para amenizar mais na frente. Porque não adianta vocês sair daqui para lá sem saber de nada, né? Só com um diploma debaixo do braço. Não é bom, isso não é bom. Bota em risco a carreira de vocês, porque em qualquer empresa, né, você chegar a um nível de conhecimento, você vai ser testado. Ah, o cara ali é técnico, mas vamos testar ele. E você não pode cair em qualquer teste básico. Você tem que ter um nível, rapaz. Eu vou preparado porque eu sei que vai ter um eletricista ou outro que não se forma, não vai estudar, mas devido ele estar em todas as obras, ele já ter participado e tal, ele vai vir aqui com uma ou outra pegadinha para cima do cara, né? Sempre vem. E ele sempre faz essas brincadeiras.
E aí você tem que estar um pouco preparado para esse tipo de situação que vai acontecer. 90% vai acontecer. E aí, preparado, a gente tem que ficar, né? Procurar estar assim, nas aulas, perguntando, entendendo, tendo mais curiosidade. Aqui a gente não passa tudo, nem aqui, nem em lugar nenhum. Pode ser a melhor faculdade, não passa tudo. Passa boa parte. E o resto, a gente vai correndo atrás por fora, né? Vai aprendendo aqui, vai pegando um amigo, uma coisa, uma conversa. Vai sempre todo e qualquer momento é um momento de grande aprendizado. E aí, o que é que vocês acham do online e também do presencial? O que é que o transformador contribui aí? Vocês acham que ele é importante? Qual é a importância do transformador? Só nesse momento que a gente está vendo aqui, o que é que vocês poderiam dizer assim, rapaz? Se o cara for especialista só em transformador, tá feita a vida dele. Só é nisso. Chegar, fazer medição. Transformador, todo ano ele tem, principalmente de subestação, ele tem um relatório dele, ele é feito revisão. Só um transformador, ele já dá emprego aqui para meio mundo de gente. Os caras vêm de fora fazer inspeção. Eu vou fazer assim, eu pretendo em breve ter uma empresa de inspecionar tudo, tudo que for equipamento de subestação. É um investimento alto, porque os equipamentos que precisam lá são tudo caros, são tudo aparelhos de 30, 40, 50 mil. Cada aparelho. Para você fazer, aí você tem que ter EPI. Então, para você fazer esse tipo de inspeção, você tem que ter muito dinheiro. Não é do nada que você vai. Aí você tem que gastar, né? Investir. Investir e conhecer. Então, é uma porta de emprego já. Só a inspeção, outra porta de emprego é a manutenção, outra porta de emprego é a operação. O operador, meu amigo, é massa demais. O operador chega lá, fica supervisionando. Corrente aqui no disjuntor tá grande demais. Rapaz, esperar 3 minutos. Não, não baixou não. Tá esquentando demais. A operação é para isso, para identificar o problema. Alguns problemas podem ser resolvidos através de um reset. Né? Vamos desligar aqui um pedaço, fazer uma manobra aqui e ligar de novo. Não funcionou? Equipe de manutenção. Venha. Mas a manutenção é de quem? Uma subestação desse tamanho. É das fábricas. A estação é nova. Então você tem que estar na Schneider, na Cell. É só a empresa que paga, meu amigo. Casa, comida e roupa lavada, para vocês ficarem de stand-by. Você chega lá, trabalha pouco e ganha muito. Por quê? Porque você vai identificar o problema que pode culminar num prejuízo milionário. Você está protegendo um negócio praticamente bilionário, né? E cada equipamento que está ali é muito caro, muito dinheiro envolvido. E Então, também nesse caso aí, uma prevenção, é um preventivo, no caso, né, professor? isso, tem a prevenção, né, que tem um operador para olhar só as preventivas, e a manutenção realmente é a corretiva. Depois que a preventiva viu uma situação, chega a correção, né? Vamos ter que trocar um equipamento, vamos ter que migrar uma carga, vamos ter que fazer alguma coisa para resolver o problema. Então aí já entra uma correção. Que o pessoal da supervisão acompanha a correção, mas ele não corrige, ele só fica ali, né, do lado, olhando a situação sendo resolvida, para que no futuro, se vir a acontecer novamente, e eles tiverem ferramenta para resolver, resolve na hora. Entendeu? Então, esse tipo de situação, a gente tem um parque tecnológico aqui que vai ficar muito grande. Vão surgir aí várias empresas, vários escritórios, e aí cada um, do nível de dedicação de cada um, vai dizer onde é que cargo você vai pegar. Olha, aqui em Açu tem a CIMI, né? A CIMI tem 2 funcionários lá. Inclusive, é professor nosso aqui. Mas, por ironia do destino, 2 que eu conheço que está lá, foram 2 ex-alunos meus, Tito e Jame.
James é professor e Dito também. Dito não, Dito é o operador, mas ele é técnico. Os dois são técnicos formados, conheci os dois na sala de aula, igual a vocês. A dedicação que Dito tinha era enorme, ele estudava muito, gostava muito de estudar e tal. E dificuldade tinha? Tinha, todo mundo tem. Agora a dedicação tem que ser grande. Dito e James hoje estão empregados e eu creio que se depender deles lá, vai demorar muito tempo para eles saírem da empresa, porque não tem operador em Açu, eles dois são os caras que estão sendo capacitados cada dia mais lá dentro. Todo mês, 2, 3 meses, tem uma revisão, vão para não sei para onde, vão para a Bahia, vão para... Estuda mais ainda, ou seja, a tendência é se aposentar lá. Se quiser, se aposenta por lá. E aqui é 20, 30 anos, aquele parque ali, e sempre crescendo. Então é um campo, a gente está... Eu digo um negócio. Eu tive a oportunidade de escolher a engenharia que eu queria fazer. Eu tinha 8 engenharias para escolher. Eu escolhi essa. Mas eu escolhi foi a certa. Parece que foi um negócio. Eu gostava da área de elétrica, mas eu não sabia de nada. Quando eu entrei no curso de elétrica, não sabia de nada. Nunca tinha... Não sabia de nada. Então eu aprendi tudo lá. E a cada dia eu estou aprendendo mais com a situação, um aluno que me fala uma situação, como foi resolvido, tudo é aprendizado. Então, cabe a todos vocês ver que a área de vocês é gigante. Nós temos área de distribuição, de geração e de transmissão no pátio da casa da gente. Temos a distribuidora Coserne, temos uma equipe de manutenção de uma terceirizada da Coserne, que é gigante. Temos uma linha de transmissão que é assim, né? Temos o parque, a subestação, a SU3, que vai ser um negócio gigante. Então, oportunidade vai surgir. Agora, quem eu vou ver lá na frente com crachá, não vai ser todos, mas a maioria eu espero que eu veja. Ou que fica por lá, ou que passou por lá, que vai ter oportunidade, né? Aí vai ter, talvez abra uma oportunidade e apareça 100 pessoas para 2 vagas. Bom, aí você acha que quem é que vai ficar com essas 2 vagas? É o cara que está mais envolvido e está mais engajado nesse sistema. Então, esses assuntos são chatos, são difíceis, dá dor de cabeça, mas vai dar uma base para vocês lá na frente, fora do normal. Fora do normal, e eu espero, assim, sinceramente, eu espero que veja muito aluno meu ali dentro. Já estou vendo 2, né? Diretamente eu já vejo 2. Então, vou querer ver mais. A tendência é essa. Já vejo muita gente na Coserne, já tem aluno meu na Coserne, já tem aluno meu na BIQ, já teve na Control, e assim vai. Eles vão lá para dentro e se viram, né? O pouco conhecimento que a gente vê aqui, eles vão lá e se fazem. Então, qualquer um da gente aqui pode se tornar uma pessoa de referência na área de geração, de transmissão e de distribuição. Só basta dar um empurrãozinho nos estudos. Entendeu? Pessoal aí que está no online e os que estão aqui, é isso. Esse é o meu incentivo para vocês continuarem na jornada. Né? E aí a gente tem um transformador que a gente chama transformador de distribuição. Esse transformador a gente vê corriqueiramente na rua, né? Esse com 3 buchos assim em cima, é o trifásico, né? Entra 3 e vai sair 3 do outro lado aqui. E aqui, ó, monofásico. Entra uma fase e sai do outro lado. Veja como é mais simples o monofásico e o trifásico aqui, ó. Então, esse daqui geralmente você vê em zona rural. Uma linha muito distante do transformador. Aí eles montam um desse aí próximo do cliente, porque aí, devido à longa distância, para não cair muita tensão, ele vai, coloca em alta tensão e chega lá
Ela- o transformador da cidade, como é que ele dimensiona? É assim, primeiramente, vamos fazer um bairro no zero? Vamos. Bairro do zero é por estimativa. Cada casinha do bairro, ela tem uma potência instalada. Aquele númerozinho de tomada, do jeito que a gente fez lá no projeto de instalações elétricas. Não tinha uma potência final? Sobre aquela potência, a gente tem uma demanda. 70%, 60%, mais ou menos, aí baixa aquilo ali, né? Então, ele sai contando as casas. Vamos dizer que uma casa teve uma potência média de 3 quilowatts instalado. E ele vai e olha quantas casas tem. Tem 100 casas. Então, 3 vezes 100, 300 kVA, né? O transformador tem que ter 300 kVA para suprir aquele bairro inteiro. Ah, o bairro ele é de uma classe mais elevada, não é de classe, é uma classe média. Aí a casa é maior. Aí a potência instalada é 10 kW. Então não vai ter um transformador só, talvez tenha dois ou três. Geralmente os transformadores eles partem de 112,5, chegando até 500, esse de distribuição. O máximo que eu já vi em distribuição foi 500. Acho que não tem, é difícil, viu, de ter. Na, é, de 500 não tem, tem para cliente, né? É. Então, pronto, a concessionária usa mais de 15 kVA a 150, né? 15, eu creio que de 15 até 45 são a maioria monofase. 10 de 15, né? Aí de 30 a 45 já são trifásicos. 150, isso. E aí, vocês vendo já esses valores, já dá para começar a olhar, né? Já dá para vocês ter o sistema elétrico começando a incorporar na mente, né? Você já vê um transformador, você já consegue olhar o circuito que ele está envolvido, olhar a contribuição dele naquele bairro. E aí, a partir daí, você começa a ver que determinado bairro ele consome mais, porque tem mais transformador, é um poder aquisitivo diferente. Pessoas que consomem mais, porque pode pagar mais, né? E assim vai, porque futuramente vocês podem pegar um projeto de um bairro, né? Um bairro novo, zerado, e fazer o estudo de potência, né? E colocar um transformador. Existe, existe a venda de projetos de distribuição. Você pode vender um projeto de distribuição, desde que não passe na sua competência de técnico, né? Tem até um nível de tensão e de potência para isso. Fala, Carla. Pronto. Carla está perguntando se no condomínio é por transformador. Geralmente quando ele é grande. Quando o condomínio é grande, vamos dizer, 30 casas espalhadas, aí isso aí a gente coloca um transformador lá pelo meio e tem os padrõezinhos de entrada. Mas tem alguns condomínios que é tudo aglomerado, né? Tudo juntinho. Aí você tem um centro de medição. Você tem vários medidores. Vem da concessionária, entra lá, mesmo em baixa tensão, 380. O transformador está um pouco próximo deles, eles derivam para dentro do condomínio e conseguem distribuir com potências um pouco baixas. Se a potência é elevada demais, aí você tem um transformador lá dentro, colocando lá no centro de medição, dentro do condomínio também. Como é? Vamos lá. Um condomínio, né? A gente está falando de condomínio. Então, condomínio é uma coisa fechada, ali todo mundo junto ali dentro.
E pode ser que um condomínio tenha 3, 4 transformadores. Um condomínio de alto luxo, com certeza vai ter. Porque o consumo é gigantesco. Mas um condomínio daqueles que as casinhas tudo juntas, talvez tenha um centro de medição lá bem próximo dele, entendeu? Então tem vários casos. E para você que fala de bairros, né? Um bairro pode ter um transformador ou outro bairro pode ter 10 transformadores. Depende muito da característica de consumo elétrico. O consumo daquelas famílias, o nível de ascensão social vai dizer se a família vai consumir mais ou menos. Porque todo mundo gosta de estar em ar-condicionado. A gente está hoje aqui numa sala com ar-condicionado. Mas tem gente, a maioria não pode estar com ar-condicionado desse 24 horas ligado. Chega em casa, é um ventilador, ou até mesmo só vai ligar o ventilador na hora de dormir por economia mesmo. Não tem condição. Aqui, não, essa escola aqui, ela é particular, porque o nível, a potência... Isso. A gente, quando vê que o empreendimento ele consome muita energia, já vê lá o transformador. Você pode... Onde é que tem transformador no cliente aqui em Açu? No Hospital Regional, no Centro Clínico, na UPA, nas escolas, todas elas, cada escola tem seu transformador. Por quê? Porque são unidades que consomem muito. Nós temos aqui, ó, não sei se esses ar-condicionados aqui do Educandário, eu acho que tem, aqui é de 18 mil cada um desses. Aqui já são 36 mil BTU. Esses bichos aqui estão puxando a corrente aqui, eu acho que de 5 a pé para cima cada um. Então aqui é uma energia alta que está sendo consumida nessa sala. E assim vai. A gente está falando dessa sala. O Educandário de manhã, ela funciona todas as salas. Então você veja o nível. Por isso que é exigido um transformador, porque a potência instalada do Educandário é alta demais para que a COSERN mande logo em baixa tensão. Então, ela exige que a escola faça o padrão dela, para lá fora. Se a gente for aqui tirar uma linha direta aqui, vai chegar lá no transformador dela lá. Então, dependendo do nível do consumo de energia, existe um transformador a ponto de suprir a capacidade da potência. E para a norma da COSERN, ela não aceita, assim, ela já está pedindo para o cliente colocar transformador a partir de 50. Mas a legislação era até 75, mas ela já está começando a ver que 50 kVA de demanda já é necessário ter um transformador. E aí você consome muito você bota um ponto específico e consome muita energia e atrapalha a vizinhança. E a vizinhança recebe do mesmo transformador, então você vai dar um afundamento de tensão muito grande. E aí, a partir desse conceito, a gente começa a ver, né, que os transformadores, a importância do transformador. Tem esse aparelhinho aqui, que a gente chama de autotransformador, né? Ele entra uma tensão de um lado desse autotransformador e converte diretamente para o outro. São pequenos aparelhos aí. Geralmente, esses autotransformadores é muito usado quando a gente compra equipamentos em São Paulo, que é 110 volts, e a gente quer que ele trabalhe a 110 e aqui é 220. Então, a gente coloca 220 e ele transforma em 110. Aí você liga os equipamentos que você precisa. Ele é muito usado para isso, para transformação direta assim, e de baixa potência. Veja o tamanho dele, o núcleo dele. Se é viável. Porque é o seguinte, o cara já comprou a televisão, já comprou o micro-ondas. Não tem que fazer não. Chegou, trouxe lá para cá, ferrar mudando. Não, depende da potência. A potência depende da potência que ele está dizendo. Se for 1000 watts, né, que é 1 kW, beleza. 1000 kW dá para ligar o quê? Uma TV, dá para ligar micro-ondas, já não liga. Micro-ondas é a partir de 1500, né? Eu não
Então você tem que ver o tamanho. Dependendo do tamanho, você vê se. Mas é viável. Justamente ele é usado quando você já tem um equipamento e não tem ponto de corrente. Tem que ir para ele. Certo. Ele pode ser colocado próximo da geladeira. Ele fica muito. Ele pode, você está vendo que ele tem um lugarzinho que você pode amarrar ele? Ele consegue botar uns parafusinhos? Então ele um conversor direto, é um autotransformador. O nome dele é autotransformador, mas é uma conversão direta. Baixador de tensão. E aí a gente vai olhar os parâmetros internos do transformador, né? E aí, ó, essencialmente o transformador consiste de dois ou mais enrolamentos acoplados por um fluxo magnético. Ou seja, dentro do transformador, ele tem bobinas de cobre. Tem uma bobina chamada de primário, ou seja, a energia que é recebida primeiramente entra por esse primário, e tem outra bobina que a gente chama de secundário. É outra bobina que está bem próximo dele, mas pelo nível de isolamento, elas não, tão, não se curto-circuitam. Tem um óleo dentro para resfriar. E essas bobinas elas não estão em contato direto, elas estão em contato no magnetismo. Então, uma parte tem uma injeção de corrente e na outra tem uma captação da corrente. Ou seja, uma bobina, você injeta a corrente nela, passa pelo circuito magnético e na outra bobina você mede e sai corrente do outro lado, sem precisar de contato direto. É o seguinte, é o seguinte, aqueles aparelhos, eles têm um princípio elétrico interessante. Ele funciona no início. Tá? Aparenta funcionar. O que é que acontece? Aquele aparelho, a gente falou sobre fator de potência na aula passada, só estava aqui. Eles conseguem, de início, mexer no fator de potência, diminuir as, as harmônicas que aparecem na rede, que é umas perturbaçõezinhas. E isso aí é só perdas. Então, ele, de início, reduz as perdas. Alguns aparelhos até faz isso no início. Você vai lá e põe. Por que isso não faz direto? Porque aqueles aparelhos, alguns que eu até vou olhar a característica elétrica, tem capacitor, tem equipamentos eletrônicos que é muito sensível. E a perturbação é chamada para dentro do aparelho. Ou seja, ele absorve a perturbação. E ele não tem força suficiente para absorver aquela pancada toda a vida. Ele vai e abre, não funciona mais. Eletricamente, existem aparelhos com aquela função. Só que eles são bem mais caros, pela robustez. Um aparelhinho daquilo ali, tem gente vendendo que é só um LED. Bota só um LEDzinho, pronto. Não tem nada lá dentro. Tem gente que vende assim. E mais para trás, teve gente que fez o circuito e tentou fazer uma limpeza nas perturbações. Limpou, mas vamos dizer, não tem garantia futura. Ali imediatamente, recebe 4, 5 pancadas, a perturbação, ele cai. Perdeu, acabou. Por quê? Não tem robustez para suportar as perturbações. Ela tem uma característica elétrica de realmente tirar a perturbação, mas a gente sabe que para tirar todo dia, toda hora, não é todo aparelho que suporta aquilo ali. Nas eólicas, tem isso. Tem os chamados filtros. É um resistorzão bem grandão, um capacitor.
um indutor aqui do lado, aqui já. Toda hora mudando ali, tudo eletronicamente. Para retirar as perturbações, que a eólica, ela tá, né? O vento tá bom, o vento caiu. Aí faz assim, né? Isso aqui, essa baixa repentina de uma eólica aqui, uma turbina que saiu, uma que entrou, aquilo ali tem altos e baixos muito fortes no sistema. E o Sistema Integrado Nacional não aceita que você injete não passe para o cliente, não passe para a rede essa perturbação. E lá na frente vai ter um aparelho que vai sentir isso aí, vai atuar, né? Pode até desligar uma linha. Então, o que acontece? Esses filtros, eles são feitos para isso, para tirar a perturbação. Então, o filtrinho para casa tem o mesmo princípio, mas não tem a robustez e não vai aguentar. E a gente não conhece o que tem dentro, eles nunca abrem. Quando você abre, eles estão todos... eu já vi um quebrado, né? A gente quebrou aqui, e eles fazem um jeito de circuito não ficar, você não conhecer nada, tal. Mas, basicamente, pelo que eu via, que a gente via na faculdade, de como fazer aquilo, o princípio é aquele, de eu falar, de um filtro que retira a perturbação. Ele está monitorando ali, e ele atrai a perturbação e o que é que ele faz? Ele tira a perturbação e aterra. Ou seja, o sistema de aterramento tem que ser bom, todo ano tem que ser revisado. Tem uma série de coisas, né? Sim, é. Porque se você conectar um aparelho dele nessa tomada, ele tinha aterramento na tomada? Pronto, isso aí já não era dos melhores. Porque ia para onde? Ele ia tirar da onde? Ia botar para onde? Eletricamente é importante que tenha um aterramento, porque ali dele jogava para fora. A perturbação tem que sair do sistema, ele tem que pegar e jogar fora. E como não pegava, não fazia nada, né? A gente já sabe que o negócio é errado. E aí a gente tá vendo aí o transformador, né? Esses dois tipos aqui, ó. Um é de núcleo envolvente e outro é de núcleo envolvido. Ou seja, as bobinas saem fora, aqui, ó, por fora, e aqui as bobinas ficam internas às ranhuras do transformador. Quando você o quê? Sim. Então aí tem uma explicação, né? O caminho percorrido, porque é o seguinte, aquela corrente elétrica que passa numa bobina, ela tem um campo magnético que induz no ferro do transformador, na ferragem do transformador, induz uma corrente na outra bobina. Então as bobinas elas estão próximas, mas o ferro, o intraferro, que a gente chama do transformador, é que é o circuito elétrico do negócio. E ele se magnetiza e magnetiza a outra bobina com ele. O quê? Eu não conheço o princípio do motor. O motor de geladeira é uma compressão, né? Um ar comprimido. Não é igual. Porque aqui é o seguinte: você joga energia, aí aquele núcleo ele fica energizado e ele consegue enviar, ele magnetiza a parte de ferro do núcleo do transformador. E na outra bobina, como ela está captando, ela está ligada numa carga, num ventilador em algum. Então ela está esperando energia. Ela demanda energia. Então, quando está passando o magnetismo ali, que passa nas bobinas, ela capta aquilo ali, aquela corrente, e o número de voltas, ou seja, tem uma bobina que ela é enrolada 10 vezes, ela está mandando energia. Na outra bobina está enrolada X vezes. Então, a diferença dessas, vamos dizer, de 1 para 4, de 5 para 10. Então, tem que ver a referência do número de voltas, que influencia no número da taxa de elevação da tensão, ou seja, dependendo do formato que o transformador tiver enrolado,
o primário para o secundário, ele vai ser elevador, ou seja, ele vai crescer a tensão, ou ele vai diminuir, ou ele vai ser um abaixador. Vai baixar. Quanto mais o quê? Isso. Quanto mais cobre, mais carga ele aguenta. Cobre, seguinte, não é número de volta, é cobre forte, para suportar a carga. Né? Que ali você pode pegar 10 voltas para uma, mais por um fio, né? Um fiozinho. E o transformador, se você abrir ele, a chapa de cobre dele é grossa, ela é espessa e grossa. Entendeu? E aí ela suporta mais corrente. Consegue fazer transformação de corrente, suportar a pancada, como diz o outro. Né? Então, o transformador é justamente isso. A densidade de fluxo magnético, ou seja, é o fluxo magnético que passa ali no meio, né? No núcleo do transformador. Ela é dada porque fluxo magnético é uma unidade de medida que tem esse Tzinho aqui, que a gente chama de Tesla. Tesla foi o grande inventor, né, do sistema elétrico que a gente tem hoje, que é o chamado corrente alternada. Não sei se vocês já viram a história de Tesla, estudaram sobre. Se Tesla tivesse vivo hoje, ele era hoje, atualmente, ele era o cara que mais entendia de energia no mundo. Tesla. O que ele inventou lá atrás ainda funciona hoje. E ainda, se ele pudesse estar aqui para contribuir, ele ainda dava muito mais subsídio para melhorar isso aqui do que está hoje. Porque foi ele que inventou praticamente esse sistema que a gente usa hoje, de transformador, de linha de transmissão. Isso aí foi tudo vindo da cabeça dele. Inventou o Wi-Fi. Pois é, e esse sistema os caras pegaram e não pagaram nada. Não pagaram nada aí. Ele tinha um sonho de mandar energia, de energizar a Terra todinha de uma vez só e ninguém pagar energia. Aí mataram, lascaram ele, né? Pegaram as ideias dele, deixaram ele de lado. Por quê? Porque ele queria energizar a camada da Terra. Então toda casa todo mundo que tivesse, até a gente aqui, tudo de energia que precisasse era automaticamente por indução se energizava. Você não precisava de linha de transmissão, tudo. Então, essa era a ideia dele. Ele não foi muito além, por quê? Porque tinha um comércio, né? Ao lado dele tinha um concorrente muito forte, que era Thomas Edison. Thomas Edison, que é o pai da elétrica, que é chamado porque foi o grande capitalista. O nome dele ficou bem mais forte. Foi o grande ladrão, né? Roubou as ideias de Tesla tudinho e se apossou. É, foi. Eu chego. Pois é, então Tesla, ele tinha uma ideia, essas ideias, botou em prática, e hoje nosso sistema a gente deve a ele. Ele ganhou vários concursos, né, em cima de Thomas Edison, mas aí hoje a gente tem algumas referências para aqui. Uma delas é o fluxo magnético, que ele é dado em Tesla. Tem. O History fez uns 2 ou 3. Vida de Tesla. Tesla, quem? Você pode botar o nome Tesla. É tanto que os carros elétricos fala de Tesla, né? Tem várias coisas que... Ele é o cara. Foi o cara, né? E aí, ó, as lâminas, né? O transformador, ele não é um núcleo fechado, não. Não é uma barra de ferro, não. Ele é laminado. Ela é umas laminazinhas que são unidas e coladas umas nas outras. Por quê? Porque a corrente elétrica, ela não flui muito legal dentro dele, não. O fluxo magnético. E essa laminação é para reduzir umas correntes que tentam voltar dentro do núcleo. Então, ele é todo laminado por isso. Tem um problema que a gente chama das correntes em sentido reverso, que podem atrapalhar, ou seja, baixar a eficiência do transformador. Para isso, ele faz a laminação. Do mesmo jeito, nos motores, que também são laminados. Se você prestar atenção,
Os motores, eles são laminados, eles são unidos, lâminas, unem e terminam naquelas peças que parecem únicas. Mas se você olha de pé, ela é toda cheia de ranhurazinho, justamente para reduzir as perdas, né? Dentro, o seguinte, o aço de fora do transformador e o aço de dentro do transformador são diferentes. Os, o circuito ele está em contato magneticamente com a parte interior. Ele tem um certo isolamento para a parte de fora. Tudo que está passando dentro, ele tem um isolamento na parte externa. Ele não está 100% não. Um equipamento que usa a indução eletromagnética, que a gente pega nele, é o motor, né? Que é a segunda parte de máquinas elétricas, é motores. O motor transforma a energia em magnetismo e consegue girar. Isso. Essa corrente a gente não. A parte magnetizante não dá choque na gente. Entendeu? O magnetismo não dá choque na gente. A gente não sofre descarga elétrica, descarga magnética e sofre, né, nada, não. A gente até, o magnetismo está aqui presente, vamos dizer. A gente passa por debaixo de uma linha de 500 kV. O magnetismo é altamente. Uma subestação de 230 kV é alta. A gente está recebendo uma energia que a gente nem imagina, está passando pela gente. Mas é magnetismo. Agora, corrente elétrica, que é a segunda etapa, que o magnetismo, quando está próximo de um fio enrolado, que absorve esse magnetismo e transforma em corrente, aí é onde mora o perigo. As bobinas, as saídas, tudo isso aí é corrente, não é mais magnetismo. Então, eu tinha um ventilador de micro-ondas. Não sei se vocês já viram um ventilador de micro-ondas. É um aparelhozinho bem simples, que ele tem os dois conectores, a fase e o neutro, você liga ele, e ele é todo aberto, né? O núcleo dele e tal. E o que é que eu fazia como experimento? Eu trazia para a sala e ligava ele aqui e pegava nele. Eu pegava no núcleo. E o magnetismo não faz nada comigo. Porém, ele tem uma bobinazinha aqui, ó. O núcleo envolvido uma bobina e o ventilador aqui funcionando no meio, né? Então, na bobina eu pegava, no núcleo do bicho eu pegava. Na bobina eu já não pegava, porque é lá onde está a corrente. Então a corrente ficava na bobina, gerava um fluxo magnético que induzia no núcleo, tá? Na bobinazinha, no rotor, né? Que a gente vai ver mais na frente. No rotor do ventilador que o ligava, funcionava. Então eu ligava na energia e segurava ele aqui, que é a bobina dele aqui do lado. Eu não podia pegar na bobina, eu pegava nele aqui. Ou seja, o teste estava feito, eu estava pegando um aparelho energizado, totalmente aberto, né, para a gente ver que funciona. Eu aconselho isso? Não, porque uma hora você pode se desequilibrar e querer segurar e segurar na bobina. E na bobina não pode, por causa que vai dar descarga elétrica, que é corrente, né? Não é magnetismo. E aí a gente separa o fluxo magnético, que não nos induz corrente elétrica, da corrente elétrica própria das bobinas. Que ali sim dá uma diferença de potencial na gente e dá o choque, né? Provoca o choque. E aí, a gente tem um transformador, né? Onde ele mostra aí, ó, um primário e um secundário. Primário é onde recebe a fonte de tensão, ou seja, e o secundário é onde a carga está ligada, né? Onde esse aparelho transforma a corrente e aqui do outro lado tem uma carga para receber ele. E aqui aparecem várias variáveis, né?
Quando você tem transformador, ele tem várias variáveis. A primeira dela é a tensão aplicada. Quanto de tensão eu vou aplicar aqui e quanto de tensão eu vou receber aqui do outro lado, né? Essa corrente com esse símbolo aqui, que a gente chama de corrente de excitação, é a corrente que vai contribuir para excitar, para fazer um fluxo magnético fluir aqui. E1, né? Onde é que está E1 aqui? Aqui, ó. É a tensão induzida, né? E é praticamente a tensão que a fonte dá. Esse φ aqui, né? Esse símbolo de vazio, é o fluxo magnético. Esse N é o número de espiras do primário. Ó. Esse número de espiras aqui, ó. Geralmente, quando é um transformador desse que aparenta primário e secundário, a gente tem um N1, que é o número de espiras do primário, e um N2, que é o número de espiras do secundário. E essa relação vai dizer se o bicho vai aumentar ou vai baixar o nível de tensão. E aqui, R1, resistência do enrolamento. E aqui começou a chegar a fórmula, né? Considerações, né? A gente, quando vai olhar um transformador desse, tem que fazer considerações. Não há perdas resistivas ou magnéticas, isso aqui é chamado, o que a gente chama, de um transformador ideal. Ideal por quê? Justamente porque vai entrar essas considerações. O transformador real, ele tem perdas resistivas ou magnéticas, ele vai ter perdas, ele tem uma saturação magnética e ele tem um fluxo de dispersão. Perde muito, isso tudo é perda no final. Ou seja, um transformador real, você bota 1000 volts de um lado, você recebe 1000 volts do outro. Não, você bota 1000, se a relação dele for de dobrar, ele passa para 2000 do outro lado. Entendeu? Volts. Ou seja, ele tem uma elevação da tensão, proporcionalmente tem uma baixa da corrente. Proporcionalmente. Por quê? O transformador, ele não cria energia, não. Se você botar 10 kW aqui na entrada, você praticamente vai ter 10 kW na saída. No real. Na verdade, no ideal, né? No ideal, você bota 10 kW na entrada, 10 kW na saída. No real, você coloca 10 kW na entrada, vai 9,9 na saída, vai perder alguma coisa, tem uma perda. Isso é normal. Aí você sai os 10 kW, sai os 10 kW. Agora sai assim. A tensão vai elevar, a corrente vai baixar. A corrente vai elevar, então a tensão baixa. É um parâmetro. Entra de um jeito que a potência elétrica para a gente, corrente vezes tensão. Então, esses valores multiplicados, de um lado, tem que ser o valor multiplicado do outro lado. Se você tem uma corrente de 5 amperes e uma tensão de 10 no primário, você tem que ter uma relação que dê 50 do outro lado. Possa ser que o valor mude muito, mas vai sair, é para sair essa mesma referência. E aí, deixa eu até voltar aqui para a nossa apresentação, para o pessoal de casa ver, eu vou botar até no quadro, para a apresentação aqui. E aí eu vou fazer aqui para vocês verem, né? Vou ver se eu tenho um outro aqui. O pessoal que está em casa é assim. A potência 1 que entra no transformador, quando é no transformador real, é igual a potência 2. Potência que sai. A potência 1, que a gente pode chamar de F1, tem que ser igual a F2. F1, o nosso aqui vai ser V1 vezes
I1, né? E o nosso S2 vai ser V2 vezes I2. Então, esses parâmetros aqui, eles são iguais. Se essa tensão ela é elevada, essa corrente aqui vai ser abaixada. Isso aqui, vamos fazer o contrário, né? Se você tem uma tensão de entrada, se essa tensão aqui, se essa tensão é elevada, essa corrente aqui é abaixada. Esse valor aqui, ele não vai mudar. Vamos dizer que, vamos botar um valor característico aqui. Eu tenho um transformador que ele entra 1000 volts, e ele tem uma corrente de 5 amperes. Ou seja, ele é de 5.000 kVA, né? A potência dele aqui seria 5.000 volts amperes. E do outro lado, eu sei que ele vai sair com 100 volts. Mas eu não sei qual é a corrente 2. Vai se saber qual é a corrente 2. Então, ele vai ser igual a 100 volts vezes 2. Aí tem aí 2. E 2 é igual a 5.000 dividido por 100. Né? Pegou 100 e passou dividindo aqui. Você coloca 0 no I 2 vai ser igual a 50 amperes. Veja que a tensão baixou e a corrente subiu. Porque é um equilíbrio. Tem que ter. Se ele tem 5.000 volts amperes de um lado, ele tem que ter 5.000 volts amperes do outro. Essa potência se transforma no inverso, no real. Essa potência está aqui, essa está aqui, e a gente bota aqui um valorzinho na subtração aqui, feita. Então, nós não vamos trabalhar basicamente a gente trabalha aqui. Porque a tal feita em transformador. Aquelas coisas que a gente fez lá, é muito interessante um transformador. E mexe muito. Então, só para vocês verem, resumidamente, como um transformador se comporta. É uma potência que chega, que transforma ou a corrente ou a tensão, e é uma potência que sai praticamente inteiro. Muda o parâmetro de corrente. Vou voltar aqui para. Pessoal que está no online. Alguma dúvida, pessoal que está no online? Entendeu aí o que eu fiz no quadro? Não, não, professor, comigo aqui deu para entender. Entendeu aí a relação, né? De potência de entrada e potência de saída. Deu para entender sim. Ótimo, ótimo. Pode falar. Quem é esse? Voltando aqui, recapitulando, esse S1 e S2, é a chamada que a gente chama de potência aparente, lá que a gente viu, potência aparente. De entrada, potência aparente. Os transformadores, eles vêm de fábrica com uma potência aparente. Na frente lá, tem a potência aparente, 150 kVA. E ele dá o valor de potência dele. O valor de potência desse transformador é 0,9. Então, você já tem a potência aparente, tem um fator de potência. Você encontra a potência ativa e a potência reativa do transformador. Eles têm todas as variações. Vamos continuar aqui, né?
Então, no final de tudo, quando você tem uma relação de transformação, a tensão de entrada dividida pela tensão de saída é igual à relação de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. A tensão de entrada dividido pela tensão de saída é exatamente o número de espiras do enrolamento primário dividido pelo número de espiras do enrolamento secundário. E quando você tem na corrente o diferencial, né? É a corrente da entrada dividido, ou seja, a corrente do primário dividido pela corrente do secundário, dividido, aí veja que a corrente ela se inverte, pelo inverso das espiras do outro. Tá vendo? É N2 dividido por N1. Tem esse diferencial, não é o mesmo. As tensões, ó, V1 está para N1, V2 está para N2. Justamente pela potência. Porque potência é assim, potência elétrica. Vou mostrar agora para vocês. Esse é. Justamente o que ele falou é o resumo. Resumindo tudo, é isso aqui, ó. Aí ele remonta, né? Essa forma que eu acabei de falar aqui, ó. V1 e 1. V1 e 1 igual a V2 e 2. Como é? Vou pedir para ele imprimir. É porque eu vou dar uma melhorada nele para ficar numa impressão boa. Porque tá preto demais, tá vendo? É, perfeito. Então, olha, como a gente fez aqui no quadro, olha, V1, tensão de entrada vezes corrente de entrada é igual a tensão de saída vezes corrente de saída. Ou seja, o transformador, nesse nosso que é o chamado ideal, ele não tem perda. Mas no real, vocês sabem que tem. Então, para nós não perder muito, quebrar muita cabeça, a gente vai direto nesse daí, já vê que a coisa acontece dessa forma, sem perdas e tudo, né? Aí, quando você falar de perdas, aí começa a entrar essas coisas aqui, ó. Aqui é um desenho esquemático de um transformador, ele sendo rebatido, não sei o quê. Começam. Então, eu trouxe só para vocês verem como é que é feito um cálculo desse de engenharia mais aprofundada, né? Mas a gente só se remete a essa fórmula aqui. Acho que eu até repeti o slide. E aí o transformador, os componentes, né? O que é que ele compõe dentro dele lá? Um diagrama elétrico dele aqui, ó. Ele tem a resistência do primário, a reatância do primário, a resistência de perdas do ferro, a reatância de perdas, reatância mútua do ferro, tem uma tensão, é um aqui, ó, entrada, a tensão de saída, e aí tem a reatância de dispersão do secundário e a resistência do secundário. Veja só que aqui montou-se um circuito elétrico muito complicado de se fazer a conta. Quando você vai relacionar a perda, né? Olha, tem um núcleo ali em paralelo com o circuito aqui todo. Veja só o nível que você vai, que teoricamente a gente necessitaria. Mas se for perguntar, se tivesse uma prova, um concurso que você for fazer, possa ser que ele bota um negócio desse aqui, um desenho desse, e pergunte o que é cada uma coisa dessa. Entendeu? Ele só coloca aqui, já peguei concurso, onde ele aponta 3
variáveis dessa e pergunta o que é. Que é, significa XL2, R2 e V2. Aí tem uns nomezinhos, reatância, capacitância, não sei o quê. Aí você vai lá, se conhecer, marcou, correu, beleza. Prova de concurso de elétrica, 90% é assim. Ele bota 10% de cálculo. Um circuito elétrico para você calcular. Agora a teoria dela é braba. Braba mesmo. Ou seja, passar num concurso de elétrica é para quem está muito afiado em tudo. É difícil. Melhor concurso de elétrica que tem, para mim, é o da Petrobras. Muito bom, muito bom. Porque é uma prova totalmente previsível. Você sabe o que vai cair. Agora, se você vai acertar, você já sabe que vai cair uma questão de transformador, um circuito elétrico, um circuito para medição elétrica. Tudo isso cai na prova da Petrobras. A NR 5410 cai. 4, 5 questões direta. Fato. Você conhece a NBR, acerta 5 questões. De cara, não precisa saber fazer conta nenhuma. Então, ali, são 30 questões, você acertou ali 20, você já está dentro da cota. 21, 22, você já está quase com a vaga. Então, é um concurso muito previsível, muito. Você sabe o que vai cair. A habilidade de acertar a questão, você vai criando, né? Tem na faixa de umas 50 provas já feitas, você pode resolver as 50. Você consegue resolver as 50. Depois que você resolver as 50, as 51 que chegar, você sabe qual é. Sabe exatamente como é o estilo. Acertar a prova vai depender da sua tranquilidade. Eu fiz umas 5 provas para Petrobras. Eu passei em uma. Aí era um concurso que era para a BR Distribuidora. Mesmo no tempo que teve problema com Dilma. Aí eu passei, eram 75 vagas, eu passei em 17º. Só que eram 75 vagas de cadastro. Só era uma vaga efetiva. A Petrobras sempre chamava 50%. Eu estava, pelo histórico, eu estava dentro. Né? Aí o negócio desandou, só chamou 3. Ou seja, foi o concurso que eu cheguei mais perto, não fui aprovado, mas eu fui classificado bem. Eu já estava no rumo, mas depois disso não teve mais concurso, passou 3 anos sem ter, aí teve um. Aí quando tem um solto assim, não é muito bom não. Era bom que todo ano tinha 2. Foi? Não, o problema foi assim, tecnicamente, a BR Distribuidora ela estava em processo de vender. Hoje está vendida, né? Naquele tempo já estava, era o último concurso e tal, não sei o quê. Aí a gente ia migrar para a Petrobras, quem passar. Então é isso. Concurso tem. Concurso mais fácil de passar. Caerne aí, meu amigo. Aí, Caerne tem quase todo ano concurso. É. Aí eu passei na prefeitura de Açu. Justamente porque eu estudava para o outro. Eu passei eu estudava para a Petrobras e eu não estudava para dar prefeitura. Marquei o cartão, fui lá fazer a prefeitura. Não, pronto. Em Açu hoje, eu estou de manhã na prefeitura. De tarde, eu não estou em canto nenhum mais, eu não estou mais na Solar. Eu estava na Solar até semana passada. Aí, de noite, eu estou aqui. Aí, de tarde, eu estou ajeitando um projeto. Eu estou abrindo uma empresa na área de inspeções elétricas, de tudo. Eu vou fazer uma geralzona, tá? Como é? Por enquanto, o único funcionário sou eu mesmo, porque tem redução de custo. Mas, se aparecer, se Deus quiser, vamos dizer, pegar uma montagem grande, pessoal de 15, de 10. A gente vai selecionando, né? Quem sabe? Eu espero que a empresa cresça, que eu possa absorver o máximo de gente que eu puder. Não tem isso, não. E a gente vai andando aí com vocês, né?
E aí, para finalizar, né, o autotransformador. O autotransformador é assim, ele une as duas espiras e divide pela que você vai fazer a referência, né? Vamos dizer, aqui tem duas espiras, N1 e N2. Então, a tensão de a referência de saída, a relação, é essa soma dividida pela que você vai fazer a medida elétrica, né? É. Aí tem esses sistemas aqui, né? Sistema de conversão. Olha lá. Deixa eu anotar aqui. Essa é a fórmula do autotransformador. E aqui, ó, é o sistema elétrico, né? Isso aqui, ó, é uma tensão de entrada e uma tensão de saída. Ó. É um transformador ligado em estrela, refletindo num sistema elétrico em triângulo. Aqui é um transformador em triângulo, que a gente chama de delta, jogando numa rede em estrela. São tipos de conexões elétricas que o transformador nos proporciona. Eu também não vou entrar muito a fundo nisso aqui, não, que dá outra dor de cabeça grande para nós de cálculo, né? Vocês só ficam cientes que isso acontece e que tem uma relação de tensão que entra aqui e passa para esse outro lado dessa forma. E aqui tem um bocado de cálculo aqui que é complexo. A gente for aprofundar porque a gente tem poucas aulas. Aí hoje eu praticamente finalizo transformadores, aí eu vou na próxima aula entrar na máquina elétrica de motor de corrente contínua. Aí depois aí vai ter o motor de corrente alternado, motor trifásico, motor monofásico. Prática, eu creio que não, porque nós temos, possa ser que exista uma aula prática, mas dentro da disciplina, a gente vai se limitar à teórica, por quê? Não tem tempo. Se a gente for tirar uma aula dessa prática, talvez a gente não veja o assunto, o máximo que a gente podia ver. Ela vai ficar bem teórica mesmo, é uma questão mais teórica, até a prova de vocês vai ser mais teórica também. Mas a prática mesmo de... Oi? Vai ser aqui online, né? Eu creio que seja aqui. Eu tento trazer tudo para cá. Eu tento, né? Tem hora que não consigo. Eu, por mim, essa aula já não tinha nem a gravação. Mas a gente tem umas limitações, tem um pessoal que não está podendo vir. Mas daqui uns dias esses ônibus aparecem aí a gente transforma ela realmente em presencial. Porque aí muita gente não pode vir e nem pode assistir. Tem muita gente que não pode nem vir e assistir. E aí complica, né? Uma disciplina passada daquela que a gente tinha que estar aqui, né? Tinha que estar no online muito, muito atencioso. Acabou que muita gente não pegou nada daquela, não pega nada. Não pega. Se não tiver perguntando, olhando, vendo, é complexo. Então, eu vou encerrar aqui essa aula por hoje. Então, só parar a gravação e a gente vai conversar mais um pouco, porque eu vou olhar aqui quem é que está no online aí, presente? Só tem 3 pessoas. Aleph, só tem Antônio Aleph e online. Vou encerrar aqui.